Bora falar de Casa do Dragão, né? O fim da série, né? O fim da série não, o fim da primeira temporada, que terminou semana passada, né? A gente comentou aqui no canal já o que a gente achou do começo da série e agora a gente vai comentar aí o que a gente achou desse encerramento aí que teve. A gente vai ter que esperar até 2024, né, para saber como é que vai ser a continuação aí, mas já dá para comentar o que a gente achou do que teve, o que aconteceu até agora, né? Eu gostei. Agora você, Marcelo, o que você achou? Eu gostei, né? Porque essa primeira temporada ela foi mais um prelúdio, né? Pra apresentar os personagens, dar esse roteiro, né? Pra série, né? Porque agora o final da primeira temporada agora foi é onde realmente inicia a Dança dos Dragões, né? Que é contada nos livros. Que é realmente essa guerra que vai ter entre os Targaryens, assim, sabe? Essa guerra civil, assim. Então essa primeira temporada foi isso. Foi um prelúdio para apresentar o que de fato vai ser essa guerra civil. A gente teve, assim, a série começou, né, colocando os personagens mais novos, a gente teve uma troca de elenco, teve personagem que trocou até 3 vezes, né, de ator, mas, assim, a série começou bem, né, por mais que a gente estivesse ali meio, né, triste com o final lá de Game of Thrones, apesar de, eu acho que por conta disso muita gente não quis ver, muita gente estava com, assim, expectativa baixa e acabou se surpreendendo, porque a série mantém, né, a qualidade da época boa lá do Game of Thrones. Ela tem mantém o mesmo estilo, né, de narrativa, o mesmo tipo de personagem. Você vê que nem todo mundo ali é bom, nem todo mundo ali é mal, né? Cada um tem os seus objetivos, né, dentro da história. O foco ficou aí na família Targaryen mesmo, só que e no caso, né, a gente viu teve menos cenários, né? A gente ficou mais ali em Porto Real, na Pedra do Dragão e tal. Mas teve, né, várias casas que a gente não conhecia também. Teve muito mais CGI, porque tem vários dragões aí na série. E essa segunda parte da série, da temporada, é, trouxe várias coisas que a gente estava esperando, né? Que é a morte do rei Viserys, que, né, era algo que a gente estava falando, quando esse cara vai morrer, né? Porque ele tá com essa doença aí e não morre, né? E assim, a partir do momento que ele morreu, foi que a casa caiu, né? Porque agora tá todo mundo atrás aí do trono. E começou essa briga doida aí, né? Então, é onde começa realmente a história, né? O Viserys morre, o rei, e aí começam as articulações aí pra essa guerra entre os negros e os verdes aí, ver quem que vai ser os reis aí de a Westeros inteira. Né? E assim, uma coisa que eu fiquei meio, né, triste é que o último episódio, ele termina, né, com aquele cliffhanger ali, né, que você fala, nossa, e agora, né? Só que podia ter tido mais um episódio, né, pra gente saber o que vai acontecer, assim, com os personagens, porque a gente vai esperar 2 anos aí agora pra continuar a história e saber qual vai ser as atitudes da Rhaenyra, né, depois que o filho dela morreu. Esse último episódio, eu gostei dele, eu vi que muita gente não gostou, assim, né. Eu gostei dele, eu só queria que ele não tivesse sido o último, sabe? Ele podia ter tido mais alguma coisa pra gente saber mais ou menos o que os personagens estão planejando a partir de agora, né? Porque a própria Rhaenyra não estava muito afim de partir com tudo pra cima, né? Pra entrar na guerra e tal. Mas aí se ela perde um filho, né? A gente sabe que ela vai mudar ali completamente o que ela estava pensando, né? Então, quem conhece a história sabe que realmente ela vai ter uma mudança aí depois que perde o filho dela. Mas pra mim, eu pelo menos nesse último episódio, eu não digo que foi o melhor, né? Eu não sei dizer qual foi o melhor, mas pra mim foi um dos melhores episódios pra mim, porque ele passou todo o tempo um ar de tensão, assim, sabe? Sim. Teve tanto um ar de tensão, mas acho que eles gostam de fazer essas cenas meio tortuosas, né? Como apareceu a Rhaenyra lá, tendo aquele filho natimorto.
Verdade. E aí no funeral aparece lá o manto branco lá da guarda real, entrega a coroa pra ela, nossa, foi tipo foi cenas pra mim muito boas, muito bonitas, chocantes assim. Verdade. Eu gostei bastante desse último episódio, nossa. É, aquela. Quando o filho dela morre, né? O Jaceres, né? É, Dos séries. isso, a gente vê o Aemond, né? Que é da família Targaryen, né? Ele fica meio assim, né? Ih, fiz merda, né? Porque ele não tava. Ele queria assustar, né? Ele não queria matar, né? E agora. É assim, ele perdeu Ele, um olho, né? Mas aí ele ele queria matou. o olho, né? Só que aí ele queria o olho, mas aí deu É, ruim, né? é. O dragão Porque aí queria mais que o olho, né? Queria arrebentar então, o porque aí dragão no meio. a gente vê que eles não controlam totalmente o dragão, né? O dragão tem a vontade própria, né? Sim, O verdade. outro foi lá, baforou na cabeça do outro, o outro falou, opa, pera aí, não é bem assim. É, foi numa mordida só e você viu só os pedacinhos caindo, assim. E essa cena tá muito bonita, assim. Eu achei, de todas as cenas em CGI da série, essa foi a melhor. Porque, assim, né, a série não tem o melhor CGI do mundo. Não é uma coisa ruim, tipo She-Hulk. Também não é Uhum, uma coisa mais perfeita que nem a gente via lá no Anéis do Poder. Mas é um CGI sim, muito bom, assim, né? E ele sim, evoluiu sim. bastante lá de outras temporadas do Game of Thrones. Mas você percebe um capricho maior nessa última cena aí, que foi pra chocar mesmo, né? Que naquela chuva, à noite, com trovoada e tal, eles voando, né, entre as nuvens ali, foi uma coisa bem Foi de complexa. fato uma primeira batalha, foi de fato uma primeira batalha, uma primeira entre os dragões, né? Sim, Logo no verdade. início. E assim, a série, ela tem, né, todo esse cuidado visual. Teve aqueles problemas, né, com os episódios escuros pra caramba, né, que isso é coisa do diretor do episódio, que gosta disso. Inclusive, ele fez lá o episódio da Batalha da Noite, lá no Game of Thrones. Aquele episódio que não dá pra ver nada. E aqui teve vários episódios com esse problema, que você viu umas manchas pretas e alguma coisinha no fundo, assim, que contornava o personagem, mas você não entendia nada, né? E um desses defeitos é que, por exemplo, aquele episódio da praia, né, que a Renira tá conversando com o Daemon, foi gravado de dia, então eles fizeram ficar de noite na pós-produção. E até se você joga lá no programa de edição, você clica lá no contraste, lá você ilumina a cena e você consegue ver ele de dia, que foi filmado de dia. Mas assim, eu acho que isso não é desculpa, sabe? Eles deveriam ter dado um jeito de você entender, porque não é só uma série de áudio, né? É uma série uma série de TV, né? Você tem que enxergar na TV, né? Não tem esse esquema de não, eu fiz pensando pra ver no cinema, mas a série não passa no cinema, né? Tem que dar um jeito É, das pessoas entenderem o que está se passando, por mais que seja à noite, né? E, exatamente. e tanto que nesse último episódio aí a gente tem toda essa cena aí do Jaceres, né? Ele Dos viajando séries. com o dragão. E aí você vê, tá de noite, não tá iluminado e você tá enxergando tudo. E até, né? Você vê os personagens em primeiro plano, você entende. E no fundo é escuro. Aí quando dá aquele raio, você vê que tem o outro dragão lá que já tinha chegado no lugar. E né, só na hora do raio que você enxerga ele e tal. Mas isso é pra você ver, né? A construção foi bem feita, né? Da cena, assim, né? Então, Sim, realmente, exatamente. eu acho que deveriam prestar atenção para fazer a série ser visual também, né? Ser uma coisa que você consegue entender o que está acontecendo na cena. Mas assim, agora para a próxima temporada, né? Eu não li o livro, eu não sei o que acontece. Eu tô empolgado para ver como é que vai ser essa batalha aí, porque tem muito mais dragões para aparecer, além dos que já tiveram. Apareceu mais um dragão que para quem não leu os livros não sabe, mas ele é aquele dragão que apareceu que o Daemon ele começa a cantar pra ele, né, pra tentar acalmar ele. Ele é o dragão do Jaehaerys, né, aquele rei que aparece no primeiro episódio lá, Sim. que ele não tem mais filho, que aí eles nomeiam Viserys e tal, e aquele dragão também é um dragão antigo. É o Tem tudo Verme isso. alguma coisa. Acho que é Vermithor, se eu Isso não aí me engano. é nome de Autobot, isso aí. É.
Ou de Decepticon, não parece? Exatamente, é. Mas eu vi essa cena ficou bem feita também. E a gente tá num lugar escuro ali também. E você consegue entender, né? Você percebe que é um dragão mais. É bem enorme o dragão, né? E ele é bem velho, né? Com os dentes meio tortos, assim, né? Ele tem mais de 10 anos, tá? Ele só não é mais velho que o Vagar, que era da Vicênia. Que agora tá com o Aemond. Sim, verdade. Mas tá tudo preparado aí pra ter uma bela de uma guerra aí. Eu não sei quantas temporadas vão durar. Eu ouvi Porque. falar que acho que estão. Eu acho que eles pensaram num total de 5 temporadas. Nossa, 5. Caramba, 5 é bastante. Porque do tanto que correram na primeira temporada pra passar os anos e tal. Eu achei que ia ter 2 temporadas. Porque já na segunda, se for 10 episódios, já vai morrer uma pessoa por episódio aí. Acaba o elenco. Né? Então, eu não sei como é que eles vão fazer, né? Se for Mas eu acho 5, que vai durar. mas acho que é por causa daquilo que eu falei, né? Como a primeira temporada foi um prelúdio só pra apresentar de fato essa guerra aí que vai rolar. E é legal que a temporada funcionou bem, né? Ela, por mais que fosse corrida, ela entregou a história, deu pra entender bem. Tinha um detalhe ou outro que a gente acabava procurando na internet pra entender um personagem que ia aparecer do nada e tal. Mas ela teve boa recepção, né? E ela trouxe aquela coisa que era assistir, né? Game of Thrones no passado. Trouxe uma nostalgia boa das temporadas boas, né? De Game of Thrones. E deixou aí muita coisa para ser resolvida. Então eu torço que mantenham a qualidade, né? O pessoal que está trabalhando ali parece que entende o que está fazendo. Como eu tinha comentado, né, no outro vídeo, é legal que a gente já tem toda a história em livro, então não tem chance de eles estragarem, né, inventarem final zoado. E tudo bem que tem lá, né, eles têm vários relatos da mesma história no livro e tem vezes que eles até fazem uma versão diferente na série, em vez de pegar um desses relatos. Mas tudo que foi apresentado, a forma que foi apresentado na série, eu acho que fizeram de uma maneira boa, né? Deixaram várias cenas interessantes pra caramba, principalmente essa última embate aí que teve entre os dragões do último episódio. Então, pra mim tá bom, assim, eu curti e agora eu queria muito que saísse ano que vem já, né? Mas pelo que parece é só 2024. Eu que sou um grande fã, pra mim a série ficou muito bom. Eu fui melhor do que eu esperava. Na verdade eu não sei o que esperava, mas pra mim foi tipo um saldo muito positivo, assim. Muita gente curtiu mesmo e eu acho que os novos produtores da série, que não são os mesmos de Game of Thrones, né? Eles souberam trabalhar aquilo que o pessoal gosta, né? Eles souberam não degringolar as coisas, né? Exatamente. Teve muitas referências pra quem é fã, né? Vou dar um outro exemplo. Quando chega o manto branco lá pra dar a coroa pra Rhaenyra lá, ele recita lá como se fosse um código lá deles, que é o mesmo. Foi criado também pela Visenya, né? Que foi a irmã do Conquistador, né? E que foi feito em cima do mesmo código da galera que é da muralha lá do norte, sabe? Eu achei bem legal isso. Quando eles coroam o Aegon lá, o Aegon II, ele coloca a mesma coroa que era do Aegon Conquistador, né? Que não tem a outra coroa. Tem todos esses detalhes que são, tipo, pra quem é fã, é muito legal, tipo, de observar e ver. Ah, sim. Eles não deixaram de colocar referências tanto pra história mesmo, né? Como pra a série que já passou, né? Game of Thrones, né? Pegaram muita coisa pra fazer essa comunicação aí, né? Para o pessoal entender as referências, né? Aí você viu o Capitão América dizendo assim, entendi. Exatamente. E uma coisa, né? Raiva é uma coisa que a Rhaenyra não tem, né? Mas raiva é uma coisa que a Ali sente. Entendi. Precisava falar correto. isso. Desculpa, mas eu precisava fazer esse trocadilho. Então era isso que a gente tinha pra comentar aí, né? De A Casa do Dragão, temporada 1.
E a gente se vê lá em 2024. Ai, meu Deus, vai demorar. Deu muito, mano, muita tristeza no coração. 2 Dá. anos passando. É triste. Eu vou envelhecer 2 anos, eu vou estar 2 anos mais velho, cara. Olha só. Não sei o que vai acontecer nesses 2 anos, sabe? Pois é, né? É isso que é triste, né, cara? Mas 2023 vai ter um monte de série aí. A gente pode comentar aqui também, né? Claro, com certeza. Então é isso, a gente fica por aqui, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino.